Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a Deus por este momento, a qual o presbítero Adalberto pediu para que eu estivesse aqui gravando esse vídeo, e quero agradecer também a vida do pastor Álvaro, a sua equipe de obreiros e liderança, pela confiabilidade na minha pessoa, e quero deixar uma pequena meditação para os irmãos, mas com grande conteúdo espiritual. Antes de iniciarmos a leitura, gostaria de estar fazendo essa oração para que o Espírito Santo de Deus possa ter a liberdade de falar com a tua igreja através da minha vida. Senhor Jesus querido, queremos muito te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, aonde, Senhor Deus amado, tudo que o Senhor fala, Senhor Deus, se cumpra, Pai, porque a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor Deus, ela tem endereço certo, Senhor, ela tem o momento certo, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, continua falando conosco, ó Pai, nos orientando, Senhor, nos dando sabedoria, temor, humildade, santidade, Senhor Deus, e, Senhor Deus amado, entendimento, Senhor Deus, para compreendermos as santas sagradas Escrituras, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu estava meditando nessa passagem aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 17, aonde vai falar sobre a palavra de Deus. O que ele fala, ele cumpre. E eu vou estar lendo com os irmãos o versículo 24, depois os irmãos meditem melhor. Não quero entrar no contexto desta mensagem, e também não vou pegar o versículo isolado, mas para que os irmãos entendam o que Deus está falando conosco nesta noite, que se encontra aqui no livro de Ezequiel 17, no versículo 24, diz assim, Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, o disse e o farei. Deus usa o profeta Ezequiel para falar com seu povo, e ele dá uma referência nesse último versículo do poder da sua palavra. Eu quero deixar para os irmãos essa meditação, o poder que tem a palavra de Deus, a importância de nós darmos crédito à palavra de Deus. E o versículo diz assim, Eu, Senhor, o disse e o farei. Vamos dar um exemplo aqui, algumas ilustrações, tanto na nossa vida pessoal quanto dentro da própria Bíblia, sobre nós falarmos. Nós conversamos, nós dialogamos, nós muitas vezes cobramos, muitas vezes na maioria das vezes somos cobrados, e quando nós somos cobrados é porque nós falamos algo, ou nós prometemos alguma coisa. Então, quando nós dissermos qualquer palavra prometendo algo, nós como cristão, como homem ou mulher de caráter, nós temos que cumprir a nossa palavra. Mas nem sempre nós cumprimos com o que falamos. Mas nas coisas simples, não estou nem falando de coisas graves, coisas mais sérias, mas numa conversa, numa simplicidade de uma conversa, comentamos muitas vezes com a nossa família, com as nossas esposas, com os esposos, com os filhos. Olha, final do ano, se Deus quiser, o pai vai fazer uma viagem. Se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. E falamos.
Só que com o passar do tempo, vai chegando aí muitas vezes a época em que nós nos referimos a tempos atrás, e vamos vendo que está ficando difícil de realizar aquilo que eu falei. Fica difícil, muitas vezes, de cumprir para o próprio filho, para a esposa, aquilo que eu queria fazer. Mas diferente de Jesus, quando Ele fala, meus irmãos, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Glórias a Deus. Então, se Ele te prometeu algo, e se foi Ele que falou, você pode ter certeza, porque se Ele disse, Ele fará na tua vida. Glórias a Deus. E essa passagem fala sobre Israel. E eu quero passar para vocês algumas referências bíblicas em relação à palavra do Senhor. Nós vamos olhar o contexto bíblico, o contexto histórico do cristianismo, desde antes do nascimento de Jesus, as profecias que eram ditas, as profecias que muitas vezes o povo de Israel ouviu os profetas dizerem. E muitos não deram crédito, mas o Deus que fala é o Deus que cumpre. Aleluias, glórias a Deus. E nós vemos também lá no princípio, quando Deus fala com Moisés para ele tirar o povo do Egito. Moisés ouve a voz de Deus, olha Deus falando, meus irmãos. Moisés ouviu a voz do Senhor e Deus falou que ia tirar o povo de Israel do Egito, e o povo saiu do Egito. Glória a Deus. Nós vamos retroceder mais um pouco, quando Deus fala para Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a palavra do Senhor e ele foi honrado, e ele se tornou pai de uma grande nação. Glórias a Deus. Então, ou seja, Deus falando e Deus cumprindo. Aleluias. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos ouvir a história, glórias a Deus, de Josué. Deus falou com Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Aí Josué ouviu a palavra do Senhor, ouviu Deus falar com ele, e ele foi honrado, glórias a Deus. Mas nós vamos ouvir também, muitas das vezes, pessoas que deixaram de ouvir a voz do Senhor e padeceu. Pessoas que não deram crédito a que Deus falou e pagou um alto preço. Aleluias. Moisés, um homem de Deus, mas quando ele não deu crédito ao que Deus disse para ele fazer, ele foi punido, não entrou na terra prometida, porque o Deus que fala, esse Deus vivo e poderoso, ele fala e ele faz. Glórias a Deus. Nós vamos olhar, recorrer a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, Deus falando e Deus cumprindo, tanto bênção quanto punição para aqueles que não ouviam a voz do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, o Deus que fala, Ele cumprirá. O Deus que está falando aqui nessa noite, você pode ter certeza, tudo o que está sendo dito, tudo o que está acontecendo, Deus já falou com a tua igreja e Ele está cumprindo. Glória a Deus. E vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver a passagem, vamos ver a história do rei Saul. Vamos ver a história de Samuel. Deus usou Samuel para falar com a casa de Eli, e era Deus falando com Eli para ele pôr a casa dele em ordem. E ele, vendo a situação da sua família, ele não tinha autoridade, não exercia a autoridade que Deus deu a ele para pôr a casa em ordem. Deus falou com ele e Deus cumpriu. Deus falou: se ele não colocasse a casa dele em ordem, a casa dele nunca mais subsistiria sobre a face da terra, nunca mais teria sacerdócio da linhagem dele. Deus falou, meus irmãos, e Deus cumpriu, tanto na correção quanto na bênção. Então, não deixe de ouvir a voz do Senhor, porque se Deus falar, você pode ter certeza, aleluia, que Ele vai cumprir. Glórias a Deus. E um pouco mais para frente nós vamos estar vendo também Deus falando com Ezequiel. Deus usando Ezequiel para falar com o povo.
Estou resumindo aqui porque se eu for falar de tudo que Deus falou na Bíblia, vamos ficar anos e anos aqui falando. Mas eu estou dando alguns pontos guiados pelo Espírito Santo, porque Deus sabe com quem Ele está falando nesta noite. Aleluias, glórias a Deus. Então, ou seja, Deus Ele está sempre falando com a tua igreja. Deus Ele está sempre alertando a tua igreja. E meus amados irmãos, se Deus Ele está falando, pode ter certeza que Ele vai cumprir. E já tem cumprido, glória a Deus. Deus mostra para Daniel o qual seria o castigo daquele rei, o que aconteceria com aquele rei. E Deus falou, e Deus cumpriu mais uma vez o seu poder na vida do seu servo, o profeta Daniel. Deus falou com Jonas: Jonas, vai e prega a Nínive. E ele foi, e ele não foi, ele desobedeceu, mas ele foi lá para o fundo do mar, dentro de um grande peixe. Mas Deus falou que ele ia pregar, e ele teve que ir lá pregar. Deus falou que ia destruir a cidade se não ouvisse a voz, a palavra do Senhor. Mas aí Jonas pregou e o povo se arrependeu. E Deus teve misericórdia, porque se eles não ouvissem, Deus Ele fala, Deus Ele cumpre. Aleluia, glórias a Deus. E quantos lá, desde Gênesis, Deus vem falando que ia enviar o resgatador de Israel. Quantas profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. E quando chega lá em Malaquias, nós vamos ouvir há quanto tempo o povo de Israel ficou sem ouvir Deus falar. Mas tinha um sacerdote que ficou ali aguardando, que ele sabia o que Deus tinha falado e que Deus iria cumprir. Aí nós vamos ver no Novo Testamento que nasceu o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, quando ela é falada, ela se cumpre, aleluia, glória a Deus, e nasce o Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Ele, um homem que morreu na cruz para nos salvar. Porque o que Deus fala, meus irmãos, Deus Ele cumpre, aleluias, glórias a Deus. Então se Deus tem falado contigo, é só você ter fé, porque Ele vai cumprir, glória a Deus, aleluias. Se Deus falou que vai salvar a tua família, você acredita, porque Deus vai salvar, aleluias. Se Deus falou que vai te renovar, se Deus falou que vai estar cuidando da tua família, creia no Senhor Jesus, porque Ele está cuidando, aleluias. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. A nossa palavra às vezes pode ficar sem valia alguma, mas a de Deus, meus irmãos, tem grande valor na vida do ser humano. Porque Deus fala e Deus cumpre, aleluias, glória a Deus. O que Deus tem falado contigo, não duvide. O que Deus tem falado contigo, acredite. Acredite na palavra do Senhor nesta noite, aleluias. Creia que Ele está falando contigo. Creia que Ele está através dessas lives. Creia porque é Deus falando com a tua igreja. De uma maneira mais tecnológica, mas Deus ainda continua falando, aleluias. Deus não para de falar com a tua igreja. Deus não para de falar com o teu povo. Nós temos que dar crédito sim a tudo que é colocado, porque é Deus falando com você, meus irmãos. Então não duvide, se você tem alguma dúvida de que é Deus que está falando, Ele vai mostrar para você que tudo que Ele está falando neste momento, Ele irá cumprir. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos ver na palavra do Senhor, para eu encerrar aqui, os milagres que Jesus fez. Jesus fez milagres somente falando. Vá, a tua fé te salvou. Levanta e anda. A palavra de Deus tem poder, aleluias. A palavra de Deus tem autoridade, glória a Deus. E Ele falou, meus amados irmãos, nós estamos aguardando firme nele, que Ele está voltando buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que haveria princípios de dores, que haveria rumores de guerra, mas que ainda não era o fim. Tudo está apontando para a volta de Cristo. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que ser Ele falando conosco, não nós achando que Ele está falando, aleluias.
e Ele está à porta, e aquele que bater, aquela porta que Ele bater, e abrir a porta, Ele entrará e fará morada. Aleluias. Jesus, Ele sempre cumpre o que fala, meus irmãos, e Ele está voltando, e Ele irá cumprir a profecia maravilhosa que é nós estarmos um dia morando com Ele. Ele disse e Ele fará. Então descansa no Senhor, porque o que Ele fala, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Aleluias. Agora nós temos que ver onde nós nos encaixamos. Se Ele está nos corrigindo, então vamos dar crédito. Se Ele está falando sobre bênção, vamos dar crédito também. Se Ele está falando sobre perdão, vamos dar crédito também. Se Ele está falando sobre santidade, vamos buscar santidade. Porque se Ele está pedindo, Ele está falando, é porque Ele quer realizar algo glorioso na vida da igreja. Amém? Vou estar fazendo essa oração. Agradeço essa rica oportunidade, meus irmãos. E eu louvo ao Senhor por ele estar falando conosco em meio a tanta dificuldade que há no planeta, mas Ele cuida da igreja dele. Ele cuida da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Vamos estar fazendo essa oração. Amém. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Senhor Jesus querido, Pai eterno, Pai glorioso, Senhor Deus, o Senhor falou conosco, ó Pai, nesta noite. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor fala, Senhor Deus, e o Senhor cumpre, Senhor, o Senhor vela pela Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor falou, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que o Senhor enviaria o Teu Filho amado Jesus Cristo, e Ele veio a este mundo. E o Senhor Jesus falou que retornaria e enviaria o Consolador. Ó, Senhor, só foi para o céu, Senhor Jesus, e enviou o Consolador. Nós temos o Espírito Santo. Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.